através dos louvores, através, né, dos depoimentos, testemunhos, né, igreja? Deus está sempre cuidando de nós. Amém? Esse louvor que a irmã G cantou confirmou a palavra. A palavra vai falar sobre raiz mesmo. Então, nesse texto, olha como Deus é maravilhoso. Eu até pensei em cantar esse refrão na hora de ler a palavra, e aí a irmã cantou esse louvor e confirmou. Você vê que Deus está no negócio. Amém, igreja? Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4. Vai falar sobre raiz mesmo. Vamos entender o que é isso melhor. Amém? Marcos, capítulo 4, versículo 16 a seguir. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Marcos capítulo 4. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos ver para nós ganharmos tempo. Amém? 2 versículos, nós vamos meditar na palavra para Deus falar no nosso coração. Amém? Eu já quero tomar a liberdade de dizer o seguinte: essas lutas que nós enfrentamos, essa luta que você enfrenta, é Deus criando raiz na sua vida. É Deus permitindo que a gente se enraize nele. Quem já viu uma árvore? A árvore, quanto mais profunda a raiz, mais ela suporta o calor, não é verdade? Os ventos, a tempestade, sim ou não? Porque não é fácil derrubar uma árvore que tem raízes profundas. Amém? Então, é isso que a gente precisa entender. Isso aqui é muito sério, igreja. Isso é muito sério. Quando a gente vem à igreja, a gente não vem para passar o tempo, a gente não vem... Aqui não é um show, não é uma casa de espetáculo, não. Nós não somos artistas, nós somos pregadores da palavra. E a sua vida, escute isso que eu estou falando, a sua vida depende do que é ensinado aqui, através da palavra. Ou seja, depende da palavra de Deus. Não depende de homens, não. A sua vida depende da palavra de Deus. Você lembra que Jesus falou, uma certa feita? Jesus disse assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra ela vai trazer para nós a resposta que a gente precisa, a solução que a gente precisa para a nossa vida. Eu não sei o que você enfrenta no seu dia a dia, eu não sei, eu não convivo com você. Mas Deus sabe, a palavra sabe. E eu tenho certeza que ela vai falar ao seu coração nessa noite. Amém, igreja? Marcos capítulo 4, versículo 16 diz assim, presta atenção, ó. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Está vendo? Que semente é essa? A palavra. Observe, ó. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais. O que é pedregais? Pedras. Igreja, você tem que deixar a palavra entrar no seu coração, no seu pensamento, na sua mente. Você tem que deixar a palavra entrar em seu coração. Porque se você deixar a palavra entrar em seu coração, você vai criar raiz, você vai se apegar a Deus com tanta força, que pode vir a tempestade que for, pode vir um vento que for, a luta que for, você não desiste de Deus. Aliás, só quem tem raiz suporta o deserto, as lutas. E como é, irmão Nivaldo, que eu crio raiz em Deus? Quando eu deixo a palavra entrar em meu coração. Por que as pessoas desviam? Porque deixa a semente cair em pedras, por exemplo. São vários lugares onde pode cair a semente.
Mas nós vamos falar exatamente nesse sentido aqui, em pedregais, ou seja, em pedras. A pessoa que deixa a palavra, escute isso aqui, igreja, ó. A pessoa que deixa a palavra cair em pedregais, em pedras, é aquela que, quando ouve a palavra, logo aceita, ela recebe com alegria. Ela recebe com alegria, e amém, eu creio. Mas a palavra não se aprofundou o bastante suficiente no coração. É apenas chegou ao coração, mas não se aprofundou. É como você plantar, nós somos do interior, e você sabe muito bem disso. É como você plantar num terreno duro, de pedras. Pelo fato de ser duro, ele não cava muito, sim ou não? Você planta ele no raso. Tem ali o seu braço que entende melhor para dizer isso. Você planta no raso. Logo ele sai, porque ele está raso, a areia é pouca, ele logo sai. Mas vindo o sol, o calor, ele logo seca e murcha, porque ele não tem raiz, ele está sobre pedras. Ele é fácil de plantar, porque você não precisa cavar muito, é no raso. E também, logo ele já nasce. É fácil de morrer também. Exatamente, mas é fácil de morrer, porque essa é a pessoa que vem à igreja e não deixa a palavra entrar no coração. Provavelmente essa pessoa, pastor Garo, ela não vai estar na igreja. Provavelmente a pessoa que não deixa a palavra entrar no coração, na primeira luta, vamos ver isso na palavra, na primeira luta ela desiste, na primeira tempestade, ela recebe com alegria. É fácil ela receber a palavra, mas também é fácil sair. Por quê? Porque não deixou a palavra entrar no coração. Quem é que decide isso? O poder dessa decisão está nas mãos de quem? Está nas nossas mãos. É você. Você observou que a gente sempre pega no pé aqui para as pessoas escutarem a palavra? Quem observou isso? Foi assim. Porque é uma maneira da palavra entrar no coração. É você ficar atento, você prestar atenção na palavra. Porque se a palavra de Deus entrar em seu coração, Deus começa a mudar a sua vida. Amém, igreja? Então isso explica pessoas que ficam pouco tempo na igreja. É porque a palavra caiu sobre pedras, pedregulhos. Então, assim que vem o calor, a tempestade, os ventos, ela também morre, ela não tem raiz em si própria. A palavra não está enraizada no coração. Amém, igreja? Aí o versículo 17 diz assim, ó, preste atenção, ó. Mas não tem raiz em si mesmo, tá vendo? Por que não tem raiz? Porque não deixou a palavra entrar no coração. Não tem raiz em si mesmos. Ou seja, ela aceitou, mas não tem raiz. Então, com certeza essa pessoa ela não vai continuar nos pés de Jesus, se ela não buscar ter raízes em Deus. Então, qual é a recomendação? O que eu posso fazer para que eu tenha raiz, para que eu tenha firmeza, para que eu esteja fixado em Jesus Cristo? Qual é a razão? A gente tem ensinado isso aqui todos os dias. É você se manter alimentado das coisas de Deus o dia inteiro. É onde você estiver, você caçar uma maneira de se alimentar das coisas de Deus. No trabalho, em casa, aonde for, você tem que estar sempre procurando alimentar-se das coisas de Deus. Quer ver um remédio eficaz para isso? Para você se alimentar espiritualmente? A oração. A oração é um dos, não é o único, mas é um dos remédios eficazes, espiritualmente falando, para você se manter na presença de Deus. E você se mantendo na presença de Deus, você tem raiz. Quando vir a tempestade, quando vir os ventos, você está firme. Você está seguro em Cristo e você não desiste. A oração é o primeiro passo. Tenha uma vida de oração. A oração, que nem eu já ensinei aqui, não é apenas de joelho. Não, você não consegue orar o dia inteiro. Sim ou não? Consegue? Não. Você tem seus afazeres. Mas você consegue manter o seu pensamento em Deus, em oração.
A única pessoa que sabe o que você pensa, a única pessoa que sabe o que você pensa é Deus. Satanás não sabe o que você pensa. Nenhum ser humano sabe o que você pensa. Mas Deus sabe. Ele é onisciente. Então, você pode orar em pensamento. Senhor, me ajude nisso. Me livra daquilo. Tire isso do meu coração. É uma oração. E a oração eficaz é aquela, às vezes assim, mas eu não sei orar. É essa que Deus escuta. Quem sabe orar, Deus não escuta não. Deus escuta quem não sabe. Porque a oração que toca o coração de Deus não é aquela planejada. Não é aquela escrita. E sim aquela que sai da alma. Às vezes é 2 palavras. Às vezes é 2 palavras. Você diz, Senhor, me ajude. Se você for sincero, Deus te escuta. Eu vi um pastor dando um testemunho que ele capotou o carro, pastor Guilherme. E a única coisa que ele falou na hora foi isso. Jesus! E saiu de lá ileso. Ele e a esposa. E as pessoas quando chegaram no acidente falaram assim, rapaz, escapou alguém, quem morreram? Perguntando para eles. Eles, não, era nós que estávamos no carro. A oração deles só foi isso, Jesus! Mas foi sincero. Ou seja, ninguém sabe orar. O Espírito Santo é que na hora da oração, a Bíblia diz que ele ora por nós, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a oração que toca o coração de Deus, você sabe, eu sei. Por isso que na hora do começo do culto, na hora do louvor, eu estou sempre chamando a atenção para que você se envolva com Deus no louvor. É uma hora você e Deus. O nosso papel como pregadores é levar você a conhecer a Deus. Você não pode depender da minha fé, nem da fé do pastor. Vai ter momentos que eu vou te ajudar com a minha fé. O pastor vai te ajudar com a fé dele. Mas vai ter momentos que é só você e Deus. E aí, se você descobrir, se você desenvolver essa relação com Deus de oração, você vai longe, meu irmão, minha irmã, meus irmãos. Vocês vão longe. Porque Deus escuta a oração. Olha, na verdade, tudo que você precisa, tudo que eu preciso, que nós precisamos, é que Deus escute a nossa oração. Se Deus ouvir a nossa oração, a nossa vida muda, igreja. Se Deus escutar a nossa oração, muda. Foi assim com aquele cego de Jericó. Aquele cego era mendigo. Além de mendigo, cego. Ninguém se importava com ele. Tanto é que quando ele estava lá sentado e passou Jesus, ele percebeu que era Jesus, ele começou a orar. Ali é uma oração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma oração. Só que Jesus não respondeu ele na primeira oração. Aí entra a perseverança. Você tem que perseverar. Mesmo porque tem momentos que a gente ora e nós não vê resposta, nós não vê a resposta imediata. Mas Deus está nos vendo. Deus está testando a nossa perseverança. E aquele homem gritou, Jesus, filho de Davi. Jesus já ia um pouquinho longe, já tinha passado por ele. Tem misericórdia de mim. Eu lhe pergunto, a pessoa quando vai andando e uma multidão junta, quanto mais se distancia, mais difícil fica de ouvir. Sim ou não? Ele gritava com mais eco, com mais força. Escuta isso, igreja. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nada. E para piorar a situação, Jesus já estava um pouco distante. Ainda veio o inimigo, usando as pessoas. Rapaz, pare de incomodar. Ou seja, quando a gente decide orar, quando a gente decide andar na presença de Deus, sempre vai aparecer pessoas ou situações para nos parar. Porque o diabo sabe que se nós insistirmos na oração, Deus vai nos parar para nós, Deus vai ouvir a nossa oração. Então vai vir obstáculo, essa luta que você está enfrentando, esse deserto, é para isso, a intenção é essa. É para que você pare de orar, pare de buscar a presença de Deus. E, consequentemente, fique sem raiz. E se ficar sem raiz, você morre. Uma planta sem raiz, ela morre. Ela não consegue se alimentar. Então, igreja, a recomendação de Deus para nós, nessa noite, isso é sério. Isso é muito importante você ouvir isso. A recomendação de Deus para nós nessa noite é o seguinte: crie raízes em Deus. Se aprofunde nas coisas de Deus. Se apegue às coisas de Deus, não só na igreja.
lá fora, no seu dia a dia, também. Esteja com Deus. Ande com Deus. Deus quer andar conosco. Deus quer interagir conosco. Deus quer conviver conosco. Você lembra de Abraão, de Noé? Deus falou assim, Noé andava com Deus. Jó, homem íntegro, fiel, se desviava do mal. Andava com Deus. Deus quer participar da sua vida. Deus quer fazer parte do seu dia a dia. Mas o problema é que as pessoas, às vezes, só querem um momento com Deus na igreja e pronto. 2 vezes na semana ou 3 e pronto. Quando que Deus quer conviver conosco, quer fazer parte da sua vida. Mas Ele só vai fazer isso se nós queremos. Porque Deus não é mal educado. Deus respeita a nossa decisão. Por isso que as pessoas saem da presença de Deus. Por isso que as pessoas não vêm para Deus. Porque elas não querem. Mas se quiserem, Deus nos aceita. Mas cabe a nós. O poder de decisão está nas nossas mãos. De sermos felizes ou não. De sermos abençoados ou não. Amém, igreja? Quem está entendendo? Faz assim. Bendito é o nome do Senhor. Aí o versículo 17 diz assim, ó. Mas não tem raiz em si mesmos. Ou seja, a pessoa que não busca a Deus, não procura conhecer a Deus, não se interessa pelas coisas de Deus, não se esforça para conhecer a Deus. Às vezes até, aqui está falando da pessoa que aceitou a palavra, é do crente. Às vezes até é crente, vem para a igreja, mas não há ele não investe na sua relação com Deus. Ele conhece Deus apenas em parte. Isso é um perigo. É um perigo, sabe por quê? Porque no dia mau ela se perde espiritualmente, ela desvia. Está aqui, ó. Não tem raiz em si própria e se perde. Ou seja, está plantada, a palavra está no coração, mas em parte dura, em parte que não vai criar raiz. Então, no primeiro obstáculo, ela vai para o mundo, ela desvia. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes, ó, são temporãos, ou seja, é passageiro. É a pessoa que escuta a palavra e não pratica. A pessoa que vem para a igreja, ela ouve a palavra, mas não coloca em prática lá fora. Ela é temporão, passa. Aí diz assim, ó. Agora, eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa parte do versículo aqui, ó. Essa parte B do versículo, eu gostaria que você prestasse muita atenção para nós ir para casa. Mas é muito sério isso aqui. Preste atenção, ó. Bendito é o nome do Senhor. Depois, sobrevindo tribulações, preste atenção, igreja. Pelo amor de Deus, ó. Depois, sobrevindo tribulações ou perseguição por causa da palavra. Eu entendi bem, meu colega? Quer dizer, então, que vem tribulações e perseguições por causa da palavra. Significa, igreja, isso, que mesmo na presença de Deus, nós vamos enfrentar tribulações e perseguições. Significa que a palavra de Deus vai atrair para a nossa vida perseguições, tribulações. Pessoas vão se levantar contra você do nada, sem você fazer nada, sem você prejudicar em nada. Mas por trás é Satanás nutrindo o sentimento para que possa lhe destruir na fé. Quer dizer, o que a Bíblia está dizendo para nós é que o fato de aceitarmos a palavra, eita Deus, o fato de aceitarmos a palavra, vai, não só coisas boas vai vir para a nossa vida, mas vai vir dificuldades também, vai vir tribulações e perseguições. Agora, sabe onde está a diferença, para nós ir para casa? Você sabe onde está a diferença? É aonde o seu coração está, como é que está as raízes do seu coração. Porque as tribulações vão vir tanto para os que estão de bobeira na igreja, tanto para os que estão fiéis. Mas os que estão fiéis, eles têm raiz. Então, essas tribulações e essas perseguições não os destrói. Mas se a pessoa não tiver raiz em Deus, ela vai, por causa das tribulações, das perseguições, elas vão desviar. Ou então vão ficar infrutíferas dentro da igreja, não vão dar frutos, não se liberta da bebida, da prostituição. Está entendendo? Dentro da igreja.
Por quê? Porque a palavra não está no coração, igreja. Esse é o segredo para você, daqui a 20 anos, você está aqui dando glória a Deus e diz assim, olha, glória a Deus. O pastor falou aqui a respeito de lutas. Você não tem noção do que nós enfrentamos. As minhas lutas não é tão diferente das suas, não, pastor. Eu enfrento gigantes. Gigantes. E tudo isso é o quê? Para que a gente pare na fé. Porque nós que estamos na frente da obra, a intenção de Satanás é nos parar espiritualmente, é nos matar. Satanás trabalha o dia inteiro para nos matar na fé, nós aqui na frente da obra. Porque se nós morrermos espiritualmente, vocês se perdem. Porque vocês estão começando na fé. Eu tenho 13 anos, eu fiz agora. Vivendo a palavra. Você não tem noção do que eu já enfrentei para estar aqui, fiel com Deus, para estar na presença de Deus. Você não tem noção do que eu já chorei. A canção diz isso aí, não diz? Ó, só quem tem raiz suporta. E fala sobre choro, né? O que eu chorei. Ei, você não tem noção das noites que eu já passei sem dormir para não abrir mão de Deus. As perseguições que já enfrentei e as tribulações que enfrento. Já enfrentei e enfrento. Eu estou falando isso aqui, mas eu sei que o pastor Legara também já enfrentou e enfrenta. Tudo isso é para que você desista de Deus. Agora, se suas raízes estiverem em Deus, se seus sentimentos estiverem em Deus, ninguém lhe tira da presença de Deus. E se ninguém lhe tirar da presença de Deus, Deus te coloca aonde você deseja, onde você almeja. Deus te coloca no tempo dele. Porque a tempestade, o deserto é para que você crie raízes. Porque se Deus colocar você aonde você quer chegar agora, sem raiz, você não vai suportar as pressões. Se você crescer nos aplausos, se você crescer nos elogios, você não vai suportar o que virá pela frente. Por isso que Deus permite o deserto na vida do crente. Amém, igreja? Amém. Bendito é o nome do Senhor. Então comemore. Por isso que o apóstolo Pedro ele disse assim, olha, que é para nós comemorar essas breves e momentâneas tribulações que enfrentamos. A recomendação é nos alegrar com essas lutas. Porque essas lutas é Deus criando e permitindo que crie raiz em você. E o crente de verdade, quanto mais luta, mais ele cria raiz, mais ele se apega em Deus. Quanto mais perseguição, mais ele se apega em Deus. Quanto mais tribulação, mais ele se apega em Deus. Passando pela tribulação e pisando corrida e vai embora. Exatamente. Nós não podemos olhar para trás. Se olhar, estamos mortos, igreja. O apóstolo Pedro disse assim, para onde iremos nós? Para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Você é rico, rapaz. Você está na luta, você está no deserto, mas você é rico. Sabe por quê? Porque eu vou provar para você que você é rica e você é rico. Você está no deserto, irmão, você não sabe o que eu estou enfrentando. Mas você está no deserto, mas você tem a esperança, viva a esperança que é a palavra. E tem muitos aí que estão pior do que você e não tem a palavra. Aí que está feio na foto. Aí que está ruim. Tem pessoas aí que estão no fundo do poço e não conhecem a palavra. Duro é aí, irmãos. Você está na luta, está na prova, mas você tem a oportunidade de ouvir a palavra e de aceitar em seu coração e Deus lhe transformar. Deus vai lhe transformar progressivamente, não é do dia para a noite, não. Lógico que tem coisas, tem milagres que Deus faz na nossa vida extraordinária. Mas o processo é necessário. Aprenda isso. O processo é necessário. Foi assim com José. Foi assim com Abraão. Foi assim com Isaac, com Jacó. Não será diferente conosco. Aprenda isso. O que você tem que fazer é crer. Creia somente. Se apegue à palavra. Nos momentos difíceis, se apegue à palavra. Lembre da promessa da palavra e diga, Senhor, me ajude e ore. Para você ver Deus agir na sua vida. Ei, José foi preso, foi caluniado, foi, perseguido, foi esquecido. Mas era o processo, era Deus capacitando ele. Já pensou se José chega como governador do Egito sem passar por esse processo aí? Ele não suportaria. Porque as lutas nos dão sabedoria, nos ensina. Aliás, eu tomo a liberdade de dizer o seguinte, é nas lutas que nós estamos mais perto de Deus, sabia disso? Mesmo com dor, você ora mais, você jejua mais. As lutas, igreja, é o zelo de Deus para conosco. As lutas é o zelo de Deus para com a sua vida. Para que você não se perca.
A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Amar não é só passar a mão na cabeça, não. Não é só dar carinho, não. É importantíssimo, isso é. Mas amar também é corrigir. E Deus às vezes nos pega com a vara. Não sei se está entendendo a linguagem. Ele pega a vara e dá uma surra em nós. Como um pai faz com o filho. Sabe para quê? Para que a gente não se perca nesse mundo. É verdade. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele achou que era autossuficiente. Ele achou que não precisava do pai. Esse é um erro nosso, igreja. Nós somos dependentes de Deus para tudo. E quando ele se viu, quando caiu em si, ele estava sofrendo necessidades. Porque longe do pai, é isso que nós temos. Necessidades, faltas. Ainda bem que o filho pródigo acordou em tempo. Meu Deus. Tem muitos que têm se perdido aí fora, igreja. Mas Deus não tem culpa não é por falta de oportunidade não. Deus dá oportunidade a todos. Cabe a nós querermos, amém, igreja? Para concluir, bendito é o nome do Senhor. Diz assim, olha, vou repetir o versículo 17. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes, são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Sabe o que significa isso? Essa tribulação e essa perseguição significa o seguinte, que a vida é feita de fases. E vai vir a fase boa, mas também vem a fase ruim. As tribulações, as perseguições. E se nós não estivermos enraizados em Deus, vamos nos escandalizar. Vamos achar motivo para desviar. Você observou quando a pessoa desvia, ela sempre tem um motivo. É por causa disso, por causa daquilo. Não tem motivo, não existe justificativa para você sair da presença de Deus. Não existe. É luta. O Senhor passou mais luta do que você. E Ele não merecia. Você merece. Nós merecemos, que somos pecadores. Então aguenta o seu deserto. Aguenta o seu deserto e continue na fé. Prossiga, não pare. Não desista, porque Deus vai te honrar. Deus vai honrar a sua vida, os seus projetos. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra faz assim. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Receba a força que você precisa em nome de Jesus na sua vida. Não abra mão de Deus. Pague o preço que for. Mesmo com dores, se tiver que chorar, chore. Não abra mão de Deus. E Deus vai te honrar. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, quem é que não quer ser feliz?